E aí, pessoal, tudo bem? Meu último vídeo de 2022, então eu decidi falar sobre alguns aprendizados de 2022 em relação ao que aconteceu esse ano no mundo aí do Bitcoin, das criptomoedas e tudo mais. E eu confesso que na verdade, esse vídeo iria ser sobre outra coisa. Mas eu lembrei de um tweet da Cacá Furlan, do Área Bitcoin, onde ela cita 8 aprendizados de 2022. E eu achei muito interessante porque realmente foram coisas em que a gente aprendeu esse ano, então nada mais interessante do que fechar esse ano com um vídeo sobre os aprendizados de 2022. Então, né, se a Cacá me permite, eu vou fazer esse vídeo aqui em cima do que ela citou, que é algo que eu também acredito que foi um aprendizado para muitas pessoas e ela soube condensar muito bem em 8 tópicos específicos. Esse é o tweet dela, deixa eu focar aqui para. Oh meu Deus, foca aqui, ó, pronto. Esse é o tweet dela, enfim, vai aparecer. Como é? Vai aparecer do outro lado, mas enfim. Eu vou colocar aqui o tweet e eu vou botar também o link depois desse tweet para que vocês possam ver. Teve uma repercussão bem legal no Twitter. E ela fala assim: 8 lições de 2022. E a gente começa com a primeira lição, que é Bitcoin é diferente de criptomoedas. Isso é uma coisa que gera um certo debate entre a bolha total, assim, que tá envolvida com Bitcoin, com criptos, enfim. Mas à medida que você vai entendendo melhor sobre Bitcoin e entendendo melhor sobre as altcoins, que são as outras moedas do ecossistema, você percebe que sim, há uma diferença gritante entre o que é Bitcoin e o que é criptomoeda. Embora o termo cripto ele se refira ao fato da moeda utilizar criptografia, os bitcoinheiros eles gostam de diferenciar o que é Bitcoin do que é cripto. Até porque, assim, hoje, se a gente for querer usar, for querer identificar, se isso daí usa criptografia, então isso é uma criptomoeda. Então isso é um cripto não sei o quê. É um cripto não sei lá das quantas. Porque se você for olhar a fundo, basicamente tudo que você utiliza hoje na internet tem criptografia. Então, sei lá, o seu WhatsApp poderia ser cripto WhatsApp, o seu e-mail poderia ser cripto e-mail. Então, tudo utiliza criptografia. E acabou que esse termo criptomoeda foi muito utilizado para tentar, de uma forma didática, inserir essas moedas novas, né, do novo sistema monetário que a gente está passando agora para as pessoas, mas também acabou confundindo o que seria de fato uma criptomoeda e o que é o Bitcoin em si. Então, para muitos iniciantes, fez com que essas pessoas associassem o Bitcoin diretamente ao ecossistema das criptomoedas. E hoje a gente vê, por exemplo, desde o ano passado para cá, que a gente teve um crescimento muito grande desse ecossistema dos ativos digitais. E aí, dentro dos ativos digitais, a gente tem o Bitcoin, as criptomoedas, os NFTs, os tokens e por aí vai. E esse ecossistema ficou tão grande que denominar tudo isso, essas classes de ativos que eu falei para vocês, de criptomoedas, se tornou mais fácil, mas também generalizou todo mundo. Então, tudo parece que é a mesma coisa, funciona da mesma maneira, mas não é bem assim. O Bitcoin tem uma proposta completamente diferente das altcoins, por exemplo, dos tokens, dos NFTs, e cada um desses ativos, dessas classes, eles também têm propostas diferentes. Mas o mais importante é a gente entender que, dentre todos esses, o Bitcoin é o mais descentralizado, é o que te garante maior autonomia. E por isso, na verdade, é o que faz ele ser bem diferente dos outros. Inclusive, esse assunto em específico de centralização
é um dos aprendizados também que ela comentou aqui nas 8 lições. Mas enfim, vou falar depois. A segunda lição de 2022 que a Cacá comenta é que DeFi é igual, CeFi. Vamos lá. DeFi ou DeFi e CeFi ou CeFi. DeFi é a denominação para Decentralized Finance. E CeFi é a denominação para Centralized Finance. Ou seja, um é finanças descentralizadas e o outro é finanças centralizadas. Por que ela diz que nesse viés dela isso é igual? Vamos pensar, hoje as finanças centralizadas são as finanças que a gente utiliza no nosso cotidiano. São as finanças em que nós estamos acostumados, os investimentos, os empréstimos, as ações, os fundos imobiliários, os fundos de não sei lá das quantas e tudo isso que está relacionado ao mercado financeiro no geral, que a gente já está acostumado a ver todo mundo falando quando se trata de investimentos e de finanças no geral. Só que aí, depois do Bitcoin, depois dessa nova onda de tentar trazer um sistema financeiro diferente, um sistema monetário diferente, que fosse completamente utilizado na internet e descentralizado, veio as finanças descentralizadas, que é uma forma de você tentar reproduzir o que já existe no mercado tradicional, que a gente já conhece por finanças, só que de uma maneira que muitos chamam de descentralizada. E aí vem um grande erro, assim, que depois que entrou o Bitcoin e o Bitcoin trouxe a ideia de blockchain, que é um banco de dados descentralizado, onde todo mundo pode olhar e verificar, as pessoas dessa nova era de finanças, de ativos enfim, ativos digitais começaram a trazer muito essa ideia da blockchain, a ideia de tudo descentralizado, de que se você pode ver, então é descentralizado. Mas não é bem assim, né? Não é porque por exemplo, não é porque utiliza a criptografia que é descentralizado. E muita gente trouxe essa ideia da criptomoeda ligada com a blockchain, da criptografia ligada com o blockchain, portanto blockchain e criptografia são iguais e essas coisas juntas, você ter algo criptografado é você ter algo descentralizado e por aí vai. Só que não é bem assim, como eu falei para vocês hoje, a maioria das coisas que a gente usa no nosso dia a dia utiliza a criptografia e nem por isso vai ser centralizado. O WhatsApp não é, Gmail não é, Google não é, Amazon não é, e tudo isso utiliza a criptografia, querendo ou não. E aí o que aconteceu? O DeFi trouxe esse conceito dos tokens e dos ativos utilizarem blockchain, mas quando você vai ver essas finanças descentralizadas, são protocolos que são coisas que fazem parte de protocolos que são centralizados. Que existe uma empresa, que existe uma comunidade, que existe uma organização, que existe um CEO por trás. E não é à toa que a gente viu esse ano, por exemplo, uma grande demanda, um grande aparecimento, na verdade, de tokens sendo divulgados, tendo marketing de tokens. Token da não sei das quantas, token do papapá. E as pessoas fazendo marketing disso, e no fim das contas você vê que tinha uma empresa por trás, tinha um CEO por trás. E tudo isso remete a nós o quê? Uma ideia de centralização. Se existe alguém que está por trás daquilo, cuidando daquilo, tomando as rédeas, então é porque possui uma entidade central, que controla, que denomina os próximos passos, etc. Então, logo, não é tão decentralizado assim quanto a gente imaginava. Por isso que na visão da Cacá e no que a gente viu esse ano até, de vários tokens, de vários protocolos, moedas, enfim, desabando, é que DeFi, hoje o que essas pessoas, hoje o que o mercado chama de DeFi, nada mais é do que um CeFi. Nada mais é do que o sistema tradicional como a gente conhece, só que com um outro nome e uma outra forma de aplicar, mas que não muda a essência. Beleza?
Nossa, esse vídeo tá ficando longo, mas enfim, vamos lá para a terceira lição. NFTs são bolha. Cara, eu acho que isso daqui a gente nem precisa falar tanto. Muita gente fala, porque NFT tem um conceito legal, porque a gente consegue fazer muita coisa com NFT e tal, tal. Mas me diz aí o tanto de projeto de NFT que não vingou, ou projeto assim que caiu bastante esse ano, que não tem fundamento, porque assim, você consegue criar registros descentralizados, registros únicos descentralizados, sem precisar dizer que aquilo é uma NFT, é um negócio aí que você vai vender e vai ser único. Se a gente pegar a ideia dos JPEGs, por exemplo, de macacos, né? Porque eu vou ter um registro único daquela imagem, daquele macaco, e isso vai me dar benefícios em um universo digital. Não, no fim das contas, não tem utilidade nenhuma, e a imagem legal do seu macaquinho pode ser tirada a um print e todo mundo vai usar também, sem pagar 2, 3, 4, 5 milhões de dólares, que teve gente que pagou muito mais do que isso esse ano. E agora, eu honestamente já nem vejo mais falarem de tanto assim de NFT. Mas enfim. Quarta lição. Nada é tão grande que não possa quebrar. Ficou engraçada essa frase. Mas aqui ela fala do caso da Celsius Network, da Luna, da FTX, que a gente viu esse ano, que foram casos assim de projetos e protocolos enormes e de grande visibilidade, de grande notoriedade, e que quebraram. Que quebraram porque as pessoas por trás delas estavam aplicando golpes em quem estava confiando neles, nesse lance descentralizado que no fim das contas não era nada descentralizado, e só quem saiu no lucro e na vantagem era quem estava por trás desse tipo de protocolo, enfim. Por exemplo, o Sam Bankman pagou a fiança lá de 200 e tantos milhões de dólares e agora tá livre e tá inclusive querendo fazer um filme da história dele igual lá a Grande Aposta, ou seja, o cara ainda tá querendo ganhar em cima do golpe que ele aplicou. Então, assim, pra gente olhar, né? Nada é tão grande que não possa quebrar. A FTX era a segunda ou terceira maior exchange, né, de criptomoedas do mundo e quebrou. Agora, a quinta lição é a que ela fala aqui, a descentralização não é um espectro. E essa, inclusive, deixou o pessoal um pouco meio na dúvida. Como assim, né? O que é espectro? Não entendi a semântica aí, de repente, dessa frase. O próprio Fernando Urrich pediu para ela elaborar um pouco essa quinta lição e ela falou, ou é ou não é. Descentralização gradual não é uma ilusão. O que ela quis dizer com isso, né? Quando a gente fala de espectro, a gente fala de fases de alguma coisa. Então, o espectro, ele... Imagina que você tem um espectro de cores, né? Então, por exemplo, vai do violeta ao ciano, vai do violeta ao vermelho, e aí nessa faixa de cores que vai de uma a outra, você tem um espectro de cores que vai passando por diversas outras cores, azul, rosa, verde, laranja, amarelo e por aí vai. Então, quando a gente fala de espectro, a gente fala de mudanças graduais de um ponto para outro, digamos assim. E o que ela quis dizer, basicamente, aqui, não tem meia descentralização, ou um terço de descentralização, ou um quarto, ou é descentralizado, ou não é, né? É igual mentira. Tipo, não tem espectro da mentira, mentira boa, mentira ruim, mentira pequena, mentira grande. Ou é ou não é. Ou é mentira ou é verdade. Então, nesse caso, ela quer dizer que não existe você dizer, é mais ou menos descentralizado. Tem uma parte daquele protocolo ali que tipo, comandada por alguém. Então, se uma parte daquilo alguém tem controle do todo, né? Não, se fosse completamente descentralizado, não teria ninguém no controle. É basicamente isso que ela quis dizer. Então, descentralização não existem níveis de descentralização, basicamente isso. Agora, a sexta lição é que Faria Limers tão barata tonta. Essa foi engraçada. O que ela quis dizer? Basicamente é que o pessoal do mercado financeiro, eles estão meio maluco, assim, sei lá, parece que talvez ainda não entenderam direito qual que é o conceito do Bitcoin, para que ele existe, o que ele realmente
para o que ele realmente vê e o que ele realmente resolve, porque ainda tem muitos Faria Limers, ou seja, pessoas do mercado financeiro tradicional, que ainda não sabem falar sobre o Bitcoin. A gente vê, por exemplo, o caso do Thiago Reis, do lado da Suno Research, que tece muitas críticas a respeito do Bitcoin e que talvez, assim, a gente não sabe se ele realmente não entendeu, ou se ele não quer entender, ou se ele, sei lá, não sabe, porque são críticas em que já foram refutadas por muitas pessoas, são críticas que muitas das vezes até quem não gosta ou quem não investe em Bitcoin sabe que aquilo não é verdade, mas tipo assim, beleza, eu não quero investir em Bitcoin, não faz a minha laia, sei lá, mas isso daqui realmente o Bitcoin é assim, isso realmente ele resolve, isso realmente ele é assim assado. Não, o Thiago Reis, ele é assim, fala coisas, como é que eu posso falar? Como é que eu posso dizer? Ele fala coisas assim que não tem nexo nenhum. E eu acho que foi por isso que ela quis dizer, né, que Faria Lima tão barata toda, porque existem alguns que ainda falam coisas que não têm nexo, pelo menos para quem tá realmente muito inserido dentro desse universo do Bitcoin, algumas falas dessas pessoas parecem totalmente sem sentido. Mas enfim. E aí a sétima lição que ela fala é que o Bitcoin tá só no começo. Gente, é mesmo, tá só no começo. A gente pensa assim que tem muita coisa, que tá acontecendo tanta coisa, e realmente tá, né? Eu lembro que eu tava até comentando, não lembro com quem que eu tava comentando, mas tava comentando com alguém, ou numa live aqui que eu fiz outro dia, que existem tantas coisas acontecendo dentro do Bitcoin ou ao redor dele, que ficou difícil de acompanhar. Perdão. E antes era fácil de acompanhar, você conseguia acompanhar mais sobre o que estava acontecendo no Bitcoin, todo esse universo. Só que ele cresceu de uma maneira e a comunidade também cresceu e as iniciativas também cresceram que ficou difícil você acompanhar tudo. E a gente pensa que, nossa, agora tem um negócio infinito e tá muito avançado e eu nunca vou chegar lá. Mas na verdade está só no começo. O Bitcoin surgiu em 2008. E a gente vai entrar agora em 2023 e assim, são poucos anos de uma moeda que está em processo de maturação ainda. Ela evoluiu bastante, muita coisa está acontecendo e muita coisa boa está acontecendo, mas a gente ainda está só no começo. Então aproveitem que a gente ainda está só no começo para acumular sats, para ajudar na comunidade, para espalhar a palavra, porque assim, a gente acha que tem muita gente hoje, né, que acha que chegou atrasado, mas nós somos os remanescentes. Então, assim, realmente a gente está ainda muito no começo. E imagina a Kaká, que já foi para vários lugares, assim, para estar mais perto de projetos, inclusive internacionais, sobre o Bitcoin, e dizer que a gente está só no começo, é porque realmente a gente está. Imagina o tanto de coisa que elas devem ter visto, e para tirar essa conclusão é porque realmente ainda tem muito chão para a gente andar. E a oitava lição que ela fala, e vai ser para terminar esse vídeo, é que tudo isso que ela falou, todas essas lições que ela disse, 99% das pessoas ainda não entendeu tudo isso. E isso só complementa a sétima lição, que é que o Bitcoin ainda está muito no começo, porque se ele tivesse completamente avançado, mais de 99, tipo assim, menos no caso, né? No caso, mais pessoas estariam entendendo tudo isso que ela falou. E é óbvio que talvez esse conteúdo ele gere muita discussão, né, sobre... Porque ela toca aqui em pontos muito delicados de conceitos de que as pessoas elas entraram ao longo desses últimos 2, 3 anos em que esses conceitos realmente se alastraram bastante, como DeFi, como NFT e por aí vai. Mas essas são 8 lições de 2022 que eu acredito que não são só de 2022, são lições que vieram ao longo desses anos em que muita gente está dentro desse mercado e que continuarão sendo, infelizmente, lições dos próximos anos. Como ela disse, o Bitcoin ainda está muito no começo e 99% das pessoas ainda não entenderam tudo isso. Então imagina, essas lições elas vão continuar sendo repassadas ano após ano e talvez ao longo dos anos a gente teria muito mais, né, do que 8 lições aprendidas, 9, 10 talvez, enfim. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para vocês.
Por favor, curtam, comentem aí assuntos que vocês querem ver nos próximos. E um beijão, um feliz ano novo para todo mundo, boas festas, que 2023 seja um ano de luz e muito sucesso e muito satoshi para vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que me acompanhou e me acompanha desde que eu comecei nessa trajetória aí de querer fazer conteúdo e de vir para cá pro YouTube, enfim. Esperem que o próximo ano, no caso semana que vem, a gente vai ter um vídeo falando sobre a Nostr, que é uma coisa que já me pediram aqui, eu tô estudando e utilizando para entender mais ou menos como é que funciona, para trazer aqui uma ideia para vocês sobre essa rede social descentralizada. Pra gente começar o ano soberano, né? Mas então, enfim, galera, é isso. Muito obrigada, um beijo no coração de todo mundo e até o ano que vem.